A verdade sobre os anjos. Será que os anjos podem nos ajudar? Muitas religiões ensinam que os anjos existem. Para muitos, eles são criaturas boas que realizam a vontade de Deus ou que servem como anjos da guarda. Algumas pessoas também acreditam que os anjos os ajudam de outras maneiras. Mas muitas pessoas também acreditam que os anjos nem existem. Então, será que os anjos existem mesmo? Se existem, de onde vieram? Qual é a verdade sobre os anjos? Será que eles podem ajudar você? Me ajudar? É o que vamos ver a partir de agora. Os anjos são espíritos invisíveis, ou seja, eles não têm carne nem ossos. Os anjos leais moram no céu e podem ver a Deus. No passado, alguns anjos vieram à terra como homens para fazer algumas tarefas dadas por Deus. Depois de cumprirem as tarefas, eles voltavam para o céu como anjos. Conforme mostra o livro de Juízes, capítulo 6, versículo do 11 ao 23. É verdade que a Bíblia fala de anjos, como se eles fossem homens. E sempre que os anjos apareceram para pessoas aqui na Terra, apareceram como corpos masculinos. Mas os anjos não têm sexo. Ou seja, eles não são homens nem mulheres. Os anjos também não se casam, nem têm filhos. Além disso, eles não eram humanos antes de serem anjos. Isso quer dizer que nenhum bebê, criança ou adulto, quando morre, vira um anjo. Os anjos foram criados por Jeová Deus. E é por isso que a Bíblia chama os anjos de filhos do verdadeiro Deus. O apóstolo João teve uma visão, e esta é relatada em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, que diz o seguinte: Eu olhei e vi a voz de muitos anjos, e o número deles era de miríades e miríades, e milhares de milhares. Então, conforme o apóstolo João, concluímos que existem bilhões de anjos. Os anjos são muito mais fortes e poderosos do que as pessoas. Além disso, eles são bem mais inteligentes do que nós e podem viajar numa velocidade tão grande que não conseguimos imaginar. Os anjos foram criados com personalidades diferentes e com as mesmas qualidades que Deus. Além disso, assim como os humanos, eles têm liberdade de escolha. Ou seja, podem escolher se vão fazer o que é certo ou não. Infelizmente, alguns anjos decidiram a desobediência, conforme relatado no livro de Judas, capítulo 6. Existem vários tipos de anjos,
O arcanjo Miguel é o anjo principal. Ele é o anjo mais poderoso e com mais autoridade. A Bíblia deixa bem claro que Miguel é outro nome de Jesus Cristo, conforme o livro de Judas, capítulo 9. Já os serafins são anjos com uma posição bem mais elevada. Eles têm grandes responsabilidades e ficam próximos ao trono de Deus, conforme relata Isaías, capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Os querubins também têm autoridade. Eles trabalham diretamente para Deus, cumprindo tarefas especiais. Eles ficam perto do trono de Deus, pronto para fazer qualquer coisa que Deus mandar. Conforme relatado em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, já os mensageiros são anjos enviados por Deus para cumprir a sua vontade. Talvez existam bilhões deles, conforme mencionado em Hebreus capítulo 1, versículos 7 e 14. Agora surge a pergunta que todos nós gostaríamos de ouvir. Será que nós temos um anjo da guarda? A Bíblia não ensina que cada pessoa tem um anjo da guarda. Em Salmos 91:11 diz: pois Ele, Deus, dará a seus anjos uma ordem referente a você, referente a mim, para protegê-lo em todos os seus caminhos. Muitas pessoas têm certeza de que Deus usou anjos para ajudá-los e orientá-los contra perguntas que muitos gostariam de saber. Será que existem anjos maus? Sim, existem mais. É importante salientar de que os anjos foram criados com liberdade de escolha. Pouco depois de Adão e Eva terem sido criados, um anjo usou mal a sua liberdade de escolha. Ele convenceu a Adão e a Eva a desobedecer a Deus. E assim começou uma rebelião na terra, conforme relatado em Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 7, e Apocalipse capítulo 12, versículo 9. A Bíblia nos diz qual é o nome desse anjo mau e nem quanta autoridade ele tinha no céu antes de se rebelar contra Deus. Mas depois que ele se rebelou, passou a ser chamado de Satanás, que significa opositor, e diabo, que significa caluniador, conforme o livro de Mateus, capítulo 4, versículo do 8 ao 11. Esses nomes combinam bem com ele. Até uma época, os anjos que desobedeceram a Deus estavam no céu e desciam para a terra, desencaminhavam pessoas e voltavam para o céu. Mas chegou o dia de Deus dar autoridade máxima para Jesus e vejam o que aconteceu no céu, conforme Apocalipse, capítulo 12, versículo do 7 ao 12, que diz: assim rompeu uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos batalharam com o dragão e seus anjos, mas eles não venceram, nem se achou mais lugar no céu. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original,
o chamado diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo. A terra e seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Versículo 12 diz: assim, por essa razão, alegrem-se, ó céus, e vocês que residem nele. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês com muita ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Eles estão com muita raiva e querem se vingar, por isso estão levando as pessoas a fazer o que é mal. E é por esse motivo que existe tanta maldade e imoralidade em todo o mundo. Mas o aumento de todas essas coisas ruins prova que o diabo e seus demônios estão com os dias contados. Em breve serão destruídos para sempre, conforme o livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41. A Bíblia mostra que quando era da vontade de Deus, anjos ajudavam a proteger e protegeram seus servos na terra. Salmos 34, versículo 7. Por exemplo, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele usou anjos para ajudar Ló e a sua família a fugir dali. Outro exemplo é em Babilônia. Depois que Daniel, um servo de Deus, passou a noite numa cova de leões, ele disse que tinha sobrevivido porque Deus mandou seus anjos e fechou a boca dos leões. Isso está escrito em Daniel, capítulo 6, versículo do 16 ao 22. Os anjos sempre ajudaram e ajudam a quem é fiel a Deus. Então, todos os que cumprimos com as leis de Deus, todas as pessoas justas, tementes a Deus, com certeza, os anjos nos acompanham e nos ajudam, conforme mostrou aqui neste vídeo. Não é maravilhoso? Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe a todos.